Estão num presídio federal de Brasília os 3 suspeitos de mandar matar Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. O deputado federal Chiquinho Brazão, um dos investigados, foi expulso do União Brasil depois da prisão. O deputado federal do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, o irmão dele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, e o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, foram transferidos de avião para Brasília. Eles foram alvos de uma operação da Polícia Federal realizada no Rio de Janeiro para capturar os suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. A Polícia Federal chegou aos suspeitos após a delação premiada de Rony Lessa, que confessou ter sido o autor do crime. O ex-policial militar apontou Chiquinho Brazão como mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco. A informação do envolvimento do deputado foi o que levou o inquérito para o Supremo Tribunal Federal. Até então, apenas o nome do irmão dele era citado no caso. Outra novidade divulgada foi o envolvimento do delegado Rivaldo Barbosa. Ele teria planejado o crime. Rivaldo assumiu o comando da Polícia Civil um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco. E uma vez à frente da corporação, teria atuado para dificultar as investigações. De acordo com a decisão judicial, Rony Lessa disse que aceitou matar a vereadora porque os irmãos Brazão afirmaram que o então chefe da divisão de homicídios, Rivaldo Barbosa, teria contribuído na preparação do crime e assegurado que não haveria atuação repressiva por parte da Polícia Civil. O delegado também, segundo o delator, exigiu que Marielle Franco não fosse executada em trajeto de deslocamento da Câmara Municipal, para não levantar a conotação política do crime. 6 anos depois das mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, a Polícia Federal, que assumiu o caso no ano passado, afirma que estão concluídas as investigações sobre quem mandou matar a vereadora. A principal motivação seria uma divergência sobre loteamentos em áreas dominadas pela milícia no Rio de Janeiro. Os irmãos Brazão seriam o braço político do grupo criminoso e tentavam regularizar as áreas. A operação da Polícia Federal foi realizada neste domingo, porque havia receio de que os investigados tentassem fugir. O relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, autorizou também medidas como o uso de tornozeleiras eletrônicas em suspeitos de tentar dificultar as investigações. São eles Giniton Lages, ex-titular da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, Marco Antônio de Barros, outro integrante da Polícia Civil, e Érica Andrade, esposa de Rivaldo Barbosa. A defesa de Domingos Brazão negou o envolvimento dele no crime. Tenho certeza absoluta que ele é inocente. Em processo de imputação. Politicamente, não conhecia, não está entendendo? Eu conheço o cliente, nós estamos acompanhando isso há 2 anos. As famílias de Marielle e Anderson Gomes comentaram as prisões dos suspeitos de serem os mandantes do crime. As pessoas que participaram, quem mandou terem nos abraçado, beijado e prometido, falado inclusive que era amigo, né, da Marielle, que tinha trabalhado junto. Isso é um tapa na cara, é um tapa, é pisotear ainda mais, né? Você saber que está envolvido e olhar no nosso olho e fazer promessas, e é tão profundo e é tão doloroso. Acho que não é só uma traição, mas um atentado à própria democracia, e o que infelizmente também revela muito do que é a política no Rio de Janeiro, e não só a política no Rio de Janeiro, mas como o submundo dela se articula com a própria polícia. E hoje de madrugada, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter presos os 3 suspeitos. Depois, a decisão foi aprovada por unanimidade pelos demais ministros da primeira turma. E tem muita coisa acontecendo. Então, para a gente entender melhor, vamos fazer conexão com a Lilian Carzola, que é professora de Direito Constitucional e advogada. Doutora, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Conexão Record News. Bom, depois dessa decisão, então, da primeira turma do Supremo, os 3 devem continuar presos por quanto tempo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Conexão Record News. Bom, trazendo alguns esclarecimentos aí sobre esse caso, respondendo a sua primeira pergunta, a princípio não há prazo, né, determinado para essa prisão. Se trata de uma prisão preventiva, né, determinada de acordo com os critérios do Código de Processo Penal pela autoridade judiciária, que foi o ministro Alexandre de Moraes, né, ao determinar essa prisão. E essa prisão não tem prazo determinado. Ela pode se estender por até 90 dias, né? E cabe à autoridade judiciária reexaminar os fatos
para manter ou não a prisão. Então, a princípio, a gente não pode estabelecer por quanto tempo esses 3 acusados ficarão presos. Agora, só para a gente entender também como que é o trâmite em casos assim, doutora, os 3 foram transferidos do Rio de Janeiro para Brasília. Isso aconteceu porque o caso foi para o Supremo? Sim, exatamente. Em razão da competência, né, detida pelo Supremo Tribunal Federal, isso está estabelecido na Constituição, no artigo 102, dentre as competências do Supremo. O Supremo é a instituição, a autoridade judiciária competente para julgar ministros de Estado, membros do Congresso Nacional, como é o caso do Chiquinho Brazão, né, que ocupa uma cadeira, né, de deputado federal. Em razão dessa competência, o Supremo atrai a competência para julgar esse caso. Veja que a gente ainda não está falando em julgamento, a gente não está em fase de julgamento, a gente está na fase administrativa da persecução penal, né, com as investigações aí conduzidas pela Polícia Federal, que é o órgão policial que responde às determinações dessa autoridade judiciária, que é o Supremo Tribunal Federal, e aí, por decisão, né, no bojo dessa investigação, se determinou que eles fossem recolhidos à Penitenciária Federal em Brasília. Agora, doutora, ontem, inclusive, a gente acompanhou algumas imagens da coletiva do ministro da Justiça, também do delegado da Polícia Federal, dando explicações sobre esse caso. Essa operação, feita num domingo também, um dia diferente, teve um efeito surpresa, né? Sim, teve um efeito surpresa. E todo o inquérito, né, por regra, na verdade, acho que vale pontuar, por regra, todos os atos da administração pública e também todos os processos judiciais são públicos, né? Mas os inquéritos penais, eles correspondem a uma exceção. Eles são sigilosos justamente para proteger as investigações, né, e evitar a impunidade de delitos. Então, nesse caso, o inquérito é sigiloso, algumas peças foram tornadas públicas ontem, né, na manhã de ontem, por decisão do ministro relator, do ministro que acompanha, né, esse inquérito, presidiu esse inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes, mas, por regra, o inquérito vai seguir sigiloso. Uhum. Sim, algumas partes, inclusive, a gente comentou ontem mesmo aqui na Record News. Agora, doutora, tem um outro ponto também que eu acho que vale muito a gente ressaltar aqui sobre o deputado Chiquinho Brazão. A gente já anunciou que o partido fez a expulsão, né? A União Brasil expulsou, então, o Chiquinho Brazão, mas a Câmara vai votar se mantém a prisão, porque isso é algo já previsto na nossa Constituição, não é? Exato, exatamente. A Constituição estabelece, no seu artigo 53, que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, né, por seus atos no exercício do mandato. Né? E a ideia, né, estabelecida nessa parte da Constituição que a gente trata como Estatuto do Congressista, né, que trata das imunidades, das vedações, das prerrogativas dos parlamentares, a ideia é justamente proteger o exercício da função representativa. Portanto, embora haja a prisão, né, esteja em curso a prisão, o recolhimento, o estabelecimento prisional do deputado federal, a Câmara Legislativa precisa se manifestar sobre isso. Então, nós temos do artigo 53 da Constituição Federal, a Câmara vai apreciar e pode votar pela revogação da prisão, isso vai acontecer em votação aberta, tão logo seja possível, né? Temos visto, né, que a Câmara, recentemente, nos últimos casos como esse, a Câmara mandou de imediato para o plenário, para a elaboração do parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Então, em votação aberta, os parlamentares vão votar e decidirão por maioria absoluta, quer dizer, 50% mais um mínimo de 257 membros da Casa devem votar pela manutenção ou pela revogação da prisão.
Então, isso é uma prerrogativa que detém esse, né, dos 3 presos, o que é o membro do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. E só para deixar claro para todo mundo também, doutora, se a Câmara dos Deputados falar, não, ele vai sair da prisão, e aí, a decisão do Supremo cai por terra, como que é? Sim, ele deixa a prisão, né? Sua prisão não vai mais subsistir por um tempo, porque isso, como eu disse, tem um sentido constitucional de proteger o exercício da função representativa. Por hora, ele é um investigado, né? Possivelmente com oferecimento de denúncia pela Procuradoria-Geral da República pode se tornar réu, mas ainda não é, né? E vale o princípio da presunção de inocência. Então, as investigações seguem, pode haver o oferecimento de denúncia, pode haver o início da ação penal, mas ele acompanha o julgamento e não recolhido da prisão, mas em liberdade. Pois é, e vale a gente destacar também que medidas cautelares foram concedidas, foram expedidas. A Érica Andrade, esposa do Ricardo Barbosa, Geniton Lages, delegado da Polícia Civil e ex-chefe também do Departamento de Homicídios, o Marco Antônio Barros, comissário de polícia, e o Robson Calixto Fonseca, assessor do TSE, ou seja, são pessoas que foram exibidas, né? Receberam medidas cautelares e aí, de acordo com o ministro da Justiça, acontece o seguinte: eles têm que usar tornozeleiras eletrônicas, entrega de passaportes, estão proibidos de se comunicarem com os demais investigados, busca e apreensão foram feitos, apreensão de bens e valores, congelamento de contas bancárias, tudo isso faz parte, então, né, doutora, como a senhora mencionou para a gente, de uma investigação maior. Porque, inclusive, nesse relatório da Polícia Federal, alguns trechos foram divulgados, são bem chocantes, como, por exemplo, que existia uma espécie de mensalinho para servidores, né, para que crimes não fossem investigados. Isso é algo muito sério, muito grave, com quantias realmente muito absurdas, esse mensalinho pago todos os meses, que deve levar realmente a uma investigação muito maior daqui para frente, não é? Exatamente. As investigações devem prosseguir, como a gente tem falado aqui, as investigações estão em curso, ainda não existe um processo penal em andamento, e o inquérito principal, que é esse inquérito hoje conduzido pela Polícia Federal, que é a autoridade policial que responde, né, a justiça, né, a competência judiciária do Supremo Tribunal Federal, as investigações prosseguem, inclusive esse inquérito pode sofrer desmembramentos. Então, essas investigações, elas vão se desdobrar, certamente outras colaborações premiadas vão acontecer, notícias, né? A gente vai ter notícias surpreendentes, certamente, e aí pode haver instauração de novos inquéritos por decisão de ofício, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, ou mesmo por requisição do Procurador-Geral da República. E esses novos procedimentos apuratórios podem ser conduzidos pela Polícia Federal ou mesmo pela Polícia Civil no âmbito do Rio de Janeiro. Doutora, a gente falou agora há pouco sobre a questão do deputado federal Chiquinho Brazão. E em relação a esses servidores que podem estar envolvidos nesse mensalinho, ou seja, recebiam dinheiro para não investigar vários crimes como homicídios, crimes graves. O que pode acontecer com eles? Sim, com o prosseguimento das investigações, havendo indícios, né, de efetiva prática delitiva, né, efetiva prática criminosa por esses servidores da Polícia Civil do Rio ou, né, outros servidores públicos, eles podem se enquadrar, vamos assim dizer, nos delitos contra a administração da justiça, né, e podem vir a sofrer as sanções penais cabíveis, né? E aí a gente vai precisar observar oportunamente as regras de conexão e continência previstas lá pelo Código de Processo Penal para saber quem julgará esses servidores, né? Então precisaremos acompanhar os desdobramentos das investigações, pode ser o caso de instalação de novos apuratórios, como eu disse, né? Mas certamente as investigações nos conduzirão a novas notícias, né? E aí saberemos quais serão os caminhos jurídicos.
Agora, eu acho importante a gente trazer luz para um ponto. A senhora falou, olha, normalmente, quando é assunto criminal, existe um sigilo. Mas a partir do momento que o Supremo divulga parte desses relatórios, é muito importante para lançar luz em questões muito sérias e dramáticas. Porque se nós estamos aqui repetindo esse ponto, por exemplo, foi justamente porque parte da investigação foi revelada. E isso desperta na sociedade, claro, cada vez mais o interesse de acompanhar, até para que se mude essa realidade, né? Se comprovado que existia realmente, por exemplo, esse crime de mesada, para que se mude isso aqui no nosso país. É algo inadmissível, né, doutora? É verdade. Esse crime contra a vereadora democraticamente eleita Marielle Franco foi um crime que, de fato, chocou o Brasil, o Rio de Janeiro, especificamente, né? E acaba, né, esse desfecho, ainda não estamos, né, no desfecho, né, mas esse ponto das apurações, com essa virada significativa que representou o ingresso da Polícia Federal nas investigações, essa decisão recente quanto à prisão, decisão de ontem, a divulgação desses documentos, de fato, certamente vai contribuir para jogar luzes sobre um cenário já bastante comentado, né, no senso comum, acompanhado pela mídia, né, mas em torno do qual a gente tem poucas informações robustas, né, a fim de possibilitar a punição, né, a sanção a determinadas condutas como essas, né, que você mencionou. Então, vai ser importante, né, para que seja discutida, né, colocada em pauta, eventualmente investigada a questão da atuação das milícias, né, e essa relação tão imbricada, tão íntima com o poder público no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Seguimos acompanhando, sempre atentos e torcendo para que a gente tenha uma realidade diferente, nova. Doutora, muito obrigada pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigada, Kelly. Sou eu quem agradece. Fico à disposição. Até a próxima. Até.